Fala galera, beleza? Vamos começar agora o episódio 2 do Dicas de Pedal aqui no canal de bike. E diante de muitos pedidos que o pessoal fez no vídeo do episódio 1, um dos mais pedidos foi dicas de curva. Então, nesse episódio nós vamos trabalhar curvas e todos os tipos delas em trechos de descida. E é isso. Vamos lá? Bora começar? Pessoal, é muito importante ressaltar a importância dos pneus para fazer curva. É sempre bom você andar com pneus novos, porque eles são um contato entre a gente e o solo. É o que vai fazer a bike ter aderência na hora de fazer a curva. Então é muito importante você ter pneus bons e pneus com cravos mais altos. Lembrar que pneus de aderência, quanto mais aderência o pneu tem, menos rolagem ele vai ter. Então, na hora de eu fazer uma prova ou fazer um rolê, alguma trilha, eu ter essa consciência da escolha do pneu. No meu caso, que é uma bike de enduro, eu uso pneus 2.6 com cravos bem altos. Os cravos laterais normalmente são mais altos que os cravos de cima, pois os cravos de cima são feitos para dar rolagem e os laterais que vão dar aderência na curva. Então nós vamos criar técnicas para poder curvar usando os cravos laterais que vão fazer a minha bicicleta se manter mais colada ao chão na hora de fazer uma curva. Pessoal, antes da gente começar com as dicas de como fazer a curva, nós devemos entender quais tipos de curva nós temos. Basicamente nós temos curvas com e sem escora, ou seja, aquela curva que não tem apoio ou as curvas com apoio, o famoso paredão nas curvas. Então nós vamos trabalhar hoje basicamente com esses dois tipos de curva que são o maior tipo de curva que a gente vê nas pistas, nas trilhas, em estradas. O principal ponto para se fazer uma curva é o olhar sempre à frente. Uma regra básica do mountain bike é que a bicicleta sempre vai para onde a gente olha. Então se meu olhar está sempre à frente numa curva, a bicicleta vai curvar, entrar e sair no ponto que eu quero. Além disso, é muito importante esse meu olhar mais à frente para eu poder escolher a melhor linha na hora de entrar numa curva. Então sempre o olhar à frente e para onde eu quero que a bicicleta vá. Isso é muito importante na hora de entrar e na hora de sair de uma curva. Então toda curva que eu for fazer, eu sempre vou olhar para o final dela, que é para onde eu quero ir. Vou analisar a linha, estudar qual é o melhor ponto de apoio antes de entrar na curva. Quando eu entro na curva, eu já sei a linha que eu tenho que fazer. Eu vou focar no final para eu poder sair da curva. Muito importante lembrar também que para toda curva eu reduzo um pouco para entrar, tenho que fazer a curva solto, de preferência sem utilizar os freios e sair da curva rápido. O que vai fazer eu curvar bem é entrar mais lento, eu reduzo para entrar na curva, deixo a bicicleta fluir na curva e ela sai mais rápido. Então, é entrar mais lento para poder sair rápido. Não é correto eu entrar rápido e frear durante a curva, porque aí eu vou sair lento, eu não vou ter velocidade de retomada depois. Outro ponto essencial para a gente fazer curva é a postura sobre a bicicleta. Assim como a gente viu no episódio 1, a postura de ataque é uma postura que tem que estar sempre presente durante a pilotagem, principalmente durante as curvas. É muito costume as pessoas irem fazer curva e jogarem o corpo um pouco para trás na hora de curvar. O problema disso é que eu tiro a aderência da roda da frente e boto toda a aderência na roda de trás. Isso é muito fácil da frente escorregar e a gente cair. Então é sempre importante a gente ter tração nas duas rodas ao mesmo tempo. Se eu jogo meu corpo para trás, eu perco a tração na roda da frente e a roda da frente varre na curva. Então sempre a postura de ataque é importante. Um ponto muito importante na posição do corpo na hora de fazer a curva são os movimentos dos braços e o movimento das pernas e do tronco. Os braços, quando eu vou curvar para a direita, o meu braço direito ele se estende e o esquerdo flexiona, lembrando os cotovelos sempre apontados para fora. Então o esquerdo flexiona para cima e o direito se estende sem deixar o cotovelo fechar. Os joelhos, o joelho esquerdo ele ajuda um pouco a eu deitar
a bicicleta, assim como o quadril aponta para fora da curva. Isso ajuda na hora de eu dar tração nas rodas na hora de curvar. Se eu não deito o meu joelho, não uso o meu quadril, eu faço a curva somente com a roda da frente. Se eu uso o movimento do joelho com o movimento do quadril, eu consigo dar tração nas duas rodas simultaneamente. Essa é a importância. Além de, quando eu tombo a bicicleta um pouco mais do que o meu corpo, eu uso os cravos laterais. Como eu falei antes no vídeo, os cravos laterais são mais altos que os cravos do meio. Então eles vão ajudar mais a dar aderência na bike na hora de fazer a curva. Um tipo de curva onde as pessoas têm bastante medo são curvas com escora de madeira, curvas como essa. A técnica, a prática para se fazer curvas como essa é a mesma, mesmo sendo escora de madeira ou escora de terra. A diferença é que, quando a madeira está molhada, ela fica bem mais lisa do que a terra molhada. Então, a atenção tem que ser triplicada quando formos fazer curvas com escora de madeira. Mas em dias secos, quando a madeira está seca, a técnica e a prática é a mesma. É só entrar na curva com as mesmas práticas que a gente viu em curvas de terra. Uma coisa muito importante nas curvas com escora é eu conseguir deitar a bicicleta, deixando ela pelo menos perpendicular ao plano da curva. Ou seja, quando tem uma curva como essa, o ideal é a bicicleta estar sempre formando um ângulo de 90 graus com a curva. Porque se eu faço com o corpo muito reto, a bicicleta tende a escorregar na curva. Então sempre lembrar, entrou na curva, é importante eu fazer a posição do braço, com as pernas, com o quadril, para eu poder deitar a bicicleta e deixar ela perpendicular ao plano da curva. Um outro tipo de curva, e na minha opinião, o tipo de curva mais complicado de se fazer são curvas como essa, que são curvas sem escora, ou seja, curvas que a gente tem que fazer totalmente confiando no pneu. Todo o atrito que vai segurar a gente na curva vem entre pneu e o solo. Em curvas com escora a gente tem o apoio dela, além do atrito. Em curvas como essa a gente só depende do atrito entre pneu e o solo. A técnica para se fazer curvas sem escora é muito semelhante das curvas com escora. A diferença é que o meu corpo ele tem que estar sempre perpendicular ao plano do solo. Quando eu faço uma curva com escora, eu acompanho a curva e meu corpo se curva junto. Nesse caso, se o meu corpo curvar junto com a bicicleta, a tendência dela é escapar. Então eu tenho que vir braços abertos, cotovelo do lado de dentro estendido, cotovelo do lado de fora flexionado, apontado para fora, quadril apontados para fora, assim como nas curvas com escora, porém o meu corpo se mantém perpendicular ao chão e a minha bicicleta que vai fazer o movimento da curva. Então lembrando, novamente, corpo sempre perpendicular ao solo e a bicicleta, nesse caso, que vai tombar e fazer a curva. O porquê disso? Eu mantenho a tração dos cravos laterais do pneu na curva, que nesse tipo de curva dependem muito mais deles do que curvas com escora. Pessoal, é comum nas curvas o movimento do pêndulo com os pés. Quando eu faço uma curva para a esquerda, normalmente nossos pés estão paralelos. Quando eu deito a bicicleta para a esquerda, o meu pé esquerdo fica mais próximo ao solo. Para compensar isso, é comum essa rotação no pé de vela, para que meus pés sempre mantenham-se paralelos com o chão. Então, se eu faço uma curva para a esquerda, o meu pé esquerdo tende a subir um pouco e para a direita, o meu pé direito tende a subir um pouco. Não pode, lembrando que não pode deixar, se eu faço uma curva para a esquerda, o meu pé esquerdo baixar, porque ele vai ficar mais próximo do chão, mais fácil dele pegar em alguma coisa e isso é perigoso, pode levar a um tombo. Então, curva para a esquerda, o pé esquerdo sobe um pouco, curva para a direita, o pé direito sobe um pouco. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Se inscreve lá no canal, segue o MTR lá no Instagram e obrigado, valeu, até o próximo vídeo.